Trade Center. Então, não sei se foi todo mundo que pegou a explicação. Então, vamos lá. Vou repetir aqui, ó. Então, desde o atentado, né, do complexo, lá em 11 de setembro, então o mundo passou a rever todo o conceito, tá, de defesa, de segurança, começou a ser implementado a questão da análise de risco, cresceram os investimentos em prevenção, teve, de fato, uma revolução e o mundo começou a pensar diferente sobre segurança, né? Então, como eu estava explicando aqui, um avião sobrevoando uma cidade, né, a uma altura considerável, né, é normal, né? Para quem está olhando é normal. Mas se a gente olhar o cenário, que é uma cidade, como o tamanho de Nova York, qualquer cidade que seja, ele pode se tornar um perigo. Todo mundo pensa, pô, se aquele avião cair, acho que até hoje, né, às vezes a gente olha um avião um pouquinho mais baixo, os nossos filhos olham, né, fala assim, olha, vai cair, parece que vai cair, nossa, tá muito baixo, né? Então a sensação que a gente tem é de que aquele avião, aquela aeronave, é um perigo, né, para nós, né? Então, neste momento, né, ele pode ser considerado, né, para uma organização, vamos dizer assim, que a cidade é uma organização, ele pode ser considerado uma fonte de risco, ou seja, ele pode ser denominado um perigo, considerando o contexto que ele está inserido, tá? E quando um perigo, né, ou melhor, vamos usar a terminologia, a definição da terminologia que foi explicada anteriormente aqui, um elemento como uma aeronave individualmente ou combinado, né? E nesse caso, a gente fala da combinação dele com a intenção de causar dano, tá? Ele se expõe, surge a questão da probabilidade. Então, a matemática é muito simples. O perigo mais a exposição, surge a probabilidade. Então, quando aquele avião ele começa a sobrevoar de forma mais baixa, né? Alguém pegou e gritou lá embaixo, né? Falou assim, olha, tá muito baixo, eu acho que vai bater, né? E a gente fala da chance de algo acontecer. É isso que eu quero despertar aqui. Então, ele pode se tornar um perigo dentro do contexto da organização, quando a gente está olhando o avião lá em cima, né? E quando a gente olha que aquele avião ele está muito baixo, né? Ele pode, a gente já pensa na probabilidade de ele colidir, ou ele cair, ou acontecer alguma coisa, tá? Então, quando não há uma estratégia, né, de tratamento de risco, através da implementação de algum controle que é a medida que mantém ou modifica o risco, né? Ou se tem uma estratégia e a estratégia é aceitar o risco, né? Obviamente a gente está falando aqui de um cenário muito complexo, né? É difícil de mensurar, de prever e etc. Né? Não é qualquer análise de risco que vai definir isso. Né? Ninguém previu uma catástrofe, né, gente? Então, foi algo imprevisível, né? Mesmo até se a inteligência americana tivesse identificado isso, talvez seria difícil, inclusive, conter uma situação como essa. Mas, quando isso acontece, existe a materialização do risco, que foi o que aconteceu com o complexo, né, em 2001, né? Então, vocês entendam que o gerenciar risco, ele tem começo, meio e fim a partir do momento que há a materialização do risco, tá? Tem casos que ainda é possível ter uma reversão. Como a gente estava falando lá atrás, a questão de resiliência. Os Estados Unidos foi resiliente e cresceu um outro prédio, né, no mesmo lugar, né, outras duas torres gêmeas. Então, foi resiliente, né, e audacioso, sabendo da possibilidade de existir um novo atentado, né, mas como que os Estados Unidos se reergueu? Mais forte, né, os Estados Unidos não parou por conta disso, né, mas teve o impacto gerado pela concretização, tá, que infelizmente
foi esse desastre, né? Então, o impacto, ele define a maturidade do risco da sua empresa. Para a gente saber o impacto, cabe uma avaliação do risco, tá? É assunto para outra aula, tá? Para mais para frente. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui. Tá claro a definição de risco, a definição de perigo, como é o processo, aonde se encaixa o processo de gerenciar risco. Então, acho que esse cenário, né, do terrorismo, embora, como eu mencionei, é muito complexo, ele descreve bem as etapas de um processo de gerenciamento de risco. Vou avançar aqui. Vamos falar do próximo, que é a questão do controle. Tá? Então, o que é o controle? O controle é uma medida que mantém ou modifica o risco. Tá? Então, ele inclui, os controles eles incluem, mas eles não estão limitados. Tá? É importante vocês manterem essas anotações, mas eles não estão limitados a um processo, a uma política, a um dispositivo, a uma prática, ou outras condições e outras ações que mantenham, modificam o risco. Então, o controle ele pode ser qualquer coisa, tá? Desde que ele seja eficaz, né, e eficiente, né? E por que esse controle ele mantém, né? Por que ele mantém? Porque se o risco ele está em um nível controlado, né? E ele atende às exigências da gestão de risco, da organização, ou simplesmente o risco ele não se aperfeiçoou, né? Manter pode ser considerado uma forma de tratamento de risco determinado, tá? Sei lá, eu não consigo pensar em alguma coisa, alguma forma de manter um controle, mas às vezes uma portaria ali de uma obra, a partir do momento que ele tem um controle de um formulário, ele pode ser mantido, né? O risco ele não se modificou ali, são sempre as mesmas pessoas, é uma forma de controle, para nós bastante obsoleto, né? Bastante arcaico, né? E, enfim, mas ele pode ser mantido como uma forma de controle, tá? Gente, eu proponho aqui uma pausa de 15 minutos. Se vocês quiserem, a gente pode seguir com essa pausa ou a gente pode avançar com o assunto. O que vocês preferem? Vamos em frente. Vamos em frente? É? Então, beleza. Vamos manter aqui, então. Vamos seguir aqui, então. Então, nós vamos falar dos princípios para a gestão de risco, tá? Então, é importante que a gente saiba dos princípios, tá? Então, a gerenciar risco, tá? Ela está baseada em 3 pilares, tá? 3 pilares: princípios, estrutura e processo. Tá? A próxima aula que a gente vai ver, a gente vai falar de estrutura, que é o framework da ISO 31000, o framework, a estrutura para gerenciar risco, tá? Hoje nós vamos falar dos princípios, tá? E posteriormente é uma aula um pouco mais maçante, mas eu acho até que a mais interessante, que a gente vai ver muita metodologia, etc., que é a questão dos processos, né? Onde a gente vai falar especificamente sobre a análise de riscos, que é um assunto que interessa para muita gente. Então, esses componentes, né? O princípio, a estrutura, o processo, eles já podem existir numa organização, tá? Totalmente ou parcialmente, né? Mas eles podem necessitar ser adaptados. Lembra que eu falei que a gestão de riscos ela é iterativa e ela contribui para a melhoria do sistema de gestão? Então, de forma que gerenciar risco seja eficiente, eficaz e consistente, então é basicamente isso. Tá? Então, o componente ele já pode existir total ou parcialmente, mas ele pode sofrer adaptações e melhorias. Tá? Então, a gente vai falar mais assunto desses 3 pilares aí da gestão de riscos. Então, hoje nós vamos avançar aqui com a questão do princípio. Tá?
E olha que legal, vocês estão vendo uma palavrinha muito forte aí na tela de vocês, que é a questão do propósito. Então, essa é a primeira menção que a norma fala em relação ao princípio. Loucura, né? Então, ele fala que o propósito da gestão de risco é a criação criação de proteção e valor. Então, se vocês se recordarem aqui, a gente falou um pouquinho antes, né, sobre para quem é a gestão de risco, né, a gente mencionou que são para pessoas que criam e protegem valor nas organizações, e a gente usou até o exemplo do nosso profissional de segurança, né, como exemplo, né? Então, quando a gente fala em princípio, a gente remete a lembranças normalmente da área de compliance, né? Que a gente linka principalmente aquela questão da ética empresarial, principalmente a área de governança, né? Ou seja, a liderança empresarial. E a gente precisa recordar que a gente falou anteriormente também que gerenciar risco é parte da governança e da liderança. Por isso, essa palavrinha é tão forte, né? Do propósito da gestão de risco, tá? É a criação de proteção e valor. Quem cria e protege valor hoje? Né? A própria governança e liderança. Porque se o dono não estiver nem aí para o seu negócio, não faz nenhum sentido, né? Então, dado esse entendimento, né, da criação e proteção de valor, né, a gestão de risco, o que ela faz? Ela, primeiro, que ela melhora, apareceu aqui, primeiro que ela melhora o desempenho da organização. Então, a palavrinha-chave aqui é desempenho, melhorar o desempenho da organização, que é fundamental para o seu crescimento orgânico exponencial, certo? Outra palavrinha-chave aqui, ó, que legal, é inovação, né? Então, a gestão de risco, ela encoraja a inovação. Ela não fala que ela inova, mas que ela força a organização, força no bom sentido, tá? Ela encoraja a organização à inovação, né? Uma vez que hoje inovar é uma questão de sobrevivência empresarial, né? Quem não inova morre no mercado, né? Me perdoem as prestadoras de serviço, mas aquela que ainda está com aquele conceito antigo, e desculpa fazer menção a uma prestadora de serviço, mas aquela que está com aquele pensamento antigo, daquele supervisor fechadão, né, que não inova nos seus processos, não inova na sua gestão de pessoas, não inova no perfil do seu profissional, não inova em tecnologia, né, ela vai acabando morrendo no mercado, né? E foi-se a criação e proteção do valor, né? Então, e a próxima palavrinha-chave aqui é que ela apoia a gestão de riscos, ela faz parte do princípio de apoiar o alcance dos objetivos, né? E veja que eu menciono aqui, né? Que a norma menciona que ela não define o alcance dos objetivos, ela não determina, ela não torna mandatório, né? Ela simplesmente apoia. E é uma palavra-chave muito forte essa questão do apoiar, porque a gestão de riscos, como eu disse, ela não é mandatória numa organização. E como eu falei, ela não tem uma regra, mas ela tem uma diretriz e ela pode ser personalizada, né? Então, ela apoia o alcance dos objetivos, até porque a gente falou que ela é iterativa, ou seja, ela auxilia as organizações no estabelecimento da estratégia, no alcance dos objetivos e na tomada de decisões fundamentais. Então, entendam que uma coisa linka a outra. Todos esses termos, definições, tudo que eu falo, tudo que eu estou mencionando para vocês aqui do que é, né, a gestão de riscos, a gente traz a gente pode trazer à tona aqui como ela contribui para o negócio, né, e que ela não é mandatória, né, e a gente às vezes torna até muito, como que se diz? Banal a questão da terminologia gestão de riscos. Ah, eu faço gestão de riscos. Ah, de fato, você faz gestão de riscos, mas que parte do processo você apoia a gestão de riscos? E vocês estão vendo aqui, gestão de riscos é de uma complexidade tremenda.
Então, a gente entende que a gente consegue tirar a conclusão de que a gente é parte de um processo de gestão, tá? Mas quando a gente está falando aqui de princípios, né, o que eles fazem, né? Então, o que os princípios para a gestão de riscos fazem? Então, eles fornecem orientações sobre as características da gestão de risco, né? Que torna ela torna ela como eficaz e eficiente, comunicando o seu valor, explicando a sua intenção e o seu propósito, né? Os princípios, elas são uma base para gerenciar risco, né? Que convém ser considerado quando for estabelecida a estrutura, tá? E o processo para a gestão de risco da organização. Convém também que esses princípios, tá? Eles possibilitem uma organização a gerenciar os riscos, né? Ou gerenciar os efeitos da incerteza nos seus objetivos, tá? E o que é a gestão de riscos, né? Então, a gestão de riscos, ela é parte integrante, né? Ela é integrada, ela é parte integrante de todas as atividades organizacionais, tá? Ela é estruturada e abrangente, ou seja, ela, ela de forma estruturada processualmente, né? De uma forma clara, de uma forma abrangente, ela pode ser integrada. Assim, ela contribui para o resultado, para resultados consistentes, né? E resultados comparáveis. Você consegue comparar os resultados da sua companhia com resultados de companhias similares ou até mesmo com anos anteriores, tá? Então, a gestão de riscos, eu mencionei anteriormente, ela é personalizada. E por que ela é personalizada? Né? Elas são personalizadas e proporcionais ao contexto, tá? Tanto interno quanto externo de uma organização relacionado ao seu objetivo. O que eu quero dizer com isso? Que ela não é, eu falo de personalizada e proporcional ao contexto, porque ela não é exagerada. Ela não deve ir além daquilo que, além da realidade de onde o seu negócio está inserido, né? Poxa, é a mesma coisa que eu pegar e falar assim que, vou usar um exemplo aqui, que às vezes a gente, até como gestor de segurança, falha muito, né? Como consultores, enfim, a gente falha muito em trabalhar a gestão de risco ou trabalhar a segurança com a imposição do medo, né? Eu pegar um condomínio simples e falar que tem um risco elevado aqui de sequestro, né? Quando, gente, não é a realidade do negócio, né? E eu trabalho com a imposição do medo, né? Ela foge da proporção do contexto daquilo que está sendo analisado, tá? Quando a gente fala aqui que a gestão de risco ela é inclusiva, né, ela é parte de todas as atividades associadas de uma organização. Então, ela possibilita que os seus conhecimentos, pontos de vista e percepções, elas sejam consideradas por todos. Então, gente, do funcionário ali da operação até as partes interessadas, todas as opiniões devem ser levadas em consideração na hora de gerenciar risco. Porque o colega que está ali no operacional, ele tem uma visão, né? O CEO, ele tem outra visão, né? O gestor de riscos, o dono do processo, tem outra visão. Então, por isso que ela tem que ser inclusiva, porque todas as percepções, todos os pontos de vista, todos os conhecimentos, eles devem ser levados em consideração. A gente também fala que ela é dinâmica, porque os riscos, eles podem surgir, eles podem mudar, o risco ele pode simplesmente desaparecer, né, à medida que o contexto da organização muda. Né? E quando eu falo de contexto, eu falo até do nicho de negócio. Quando eu modifico o meu negócio, né, quando eu torno, vamos falar que é uma Magazine Luiza, por exemplo, né, cogitou-se da Magazine Luiza ser os novos Correios do Brasil, né? Quando eu mudo a origem do meu negócio, o risco também muda, né? Quando um condomínio residencial passa a ser um condomínio empresarial, o risco muda, tá?
Então, por isso que a gente fala que a gestão de riscos, ela é dinâmica, tá? Ela se baseia na melhor informação disponível. Lembra quando a gente falou ali em inclusiva? Que existem várias percepções que devem ser considerados, vários pontos de vista, vários conhecimentos devem ser considerados, é porque todo mundo, todas as partes interessadas dentro do processo de gestão, tem uma informação, né? A gente fala que na área de segurança é importantíssimo que o profissional de segurança esteja alinhado com o pessoal da limpeza, né? Porque não tem mais pessoa dentro de uma organização que tenha tanta informação como o pessoal da limpeza tem, não é isso? Então é até engraçado, né, de parar para pensar dessa forma, mas é uma realidade, né? Então a melhor informação disponível é a que deve ser utilizada para fazer a gestão de riscos. Elas são baseadas em informações históricas, né, históricas e atuais, né? Puxa, aqui nunca teve na minha organização nunca teve um sequestro, né? Tem 20 anos que eu estou aqui nessa organização e nunca teve um sequestro. Mas semana passada sequestraram. Por quê? Porque a gestão de risco é dinâmica, né? Mudou, né? O crime evoluiu, né? A cultura mudou. A gente colocou culturas diferentes dentro da nossa organização. Então, a melhor informação disponível ela deve ser considerada para gerenciar risco, tá? Então, convém que essa informação ela não seja qualquer informação, né? Quando eu falo do pessoal da limpeza, eu faço uma brincadeira aqui, mas pode ser por um boato, e ela não deve ser levada em consideração, né? Para a gente poder gerenciar risco. Então, convém que essa informação ela seja oportuna, ela seja clara, ela esteja disponível. Sabe uma informação legal, que a gente usa muito, inclusive, é o Anuário de Segurança, o Fórum Global de Riscos, para avaliar principalmente riscos políticos, né, riscos econômicos. As próprias secretarias de segurança pública disponibilizam informações, as melhores informações disponíveis. Então, isso é fazer uso de uma informação oportuna, clara e disponível para as partes interessadas e que sejam pertinentes, tá? Quando a gente fala também de fatores humanos e culturais, a gente está falando do comportamento humano, e a gente falou disso, né, anteriormente. A gente fala do comportamento humano, das culturas que influenciam todos os aspectos da gestão de risco dentro de uma organização, em cada nível, em cada estágio da gestão de riscos, tá? E a melhoria contínua, né? Porque a gestão de riscos ela deve ser melhorada continuamente, né, por meio do aprendizado e de experiências. Então, veja só, como uma coisa linka a outra. A gente falou aqui que o risco ele é dinâmico, não tinha um risco há 20 anos atrás e hoje existe esse risco. Então, a gente aprendeu com um risco que não existia, né? Teve um impacto? Teve um impacto. Pô, o negócio sofreu, a organização sofreu com essa mudança? Sofreu, mas a gente melhorou, né? Vamos usar as Torres Gêmeas como exemplo, né? Melhorou. Aquele risco tornou-se conhecido, o terrorismo tornou-se conhecido e os Estados Unidos se levantou através da sua resiliência e melhorou. Hoje a inteligência abriu os olhos, a inteligência dos Estados Unidos abriu os olhos para o terrorismo, o mundo abriu os olhos para o terrorismo, né? Vamos seguir aqui. Então vamos falar um pouquinho aqui, né? E é o último assunto para a gente poder encerrar, até porque faltam 15 minutos aqui para a gente cumprir com o combinado, vamos passar provavelmente um pouquinho, mas a gente vai falar da contextualização, tá? Da gestão dos riscos e a segurança patrimonial, tá? Aonde a segurança patrimonial está contextualizada dentro da gestão de riscos. Então, a gente falou anteriormente que a gestão de riscos ela é parte de todas as atividades associadas de uma organização, certo? Então, todo mundo tem risco. Todas as áreas de uma organização, elas gerenciam risco, né? E isso inclui uma interação, inclusive, com as partes interessadas. Vocês podem ver na borda aí desse organograma, né? Vocês veem que é um organograma bem inovador, ele não determina uma hierarquia, né? Então, tampouco fala
de um organograma horizontal, e eu vejo isso como um organograma que sinaliza que todas as áreas elas são adeptas, inerentes e responsáveis, né? Então eu vejo uma integração entre todas as áreas nesse organograma. Então a gente fala muito em gestão de riscos para áreas financeiras das companhias, mas todas as suas áreas de forma individual, tá? Tem seus riscos a serem identificados, a serem avaliados e de fato serem geridos, ok? Vamos fazer um outro exercício aqui. Como vocês consideram, né, o que vocês consideram que são os maiores riscos de uma organização? É diferente a gente falar dos nossos riscos, né, para a nossa vida, quando a gente está preocupado com a nossa saúde física, saúde financeira, saúde mental, quando a gente está preocupado na questão da invalidez, quando a gente está preocupado com a nossa própria vida, né? A organização ela pensa diferente, né? Embora ela se preocupe também com o risco da saúde financeira dela, né? Cada organização ela tem a sua particularidade, né? Você sabe definir quais são os maiores riscos da sua organização hoje? Vamos fazer uma reflexão aqui, não vou pedir para ninguém falar, porque às vezes é muito particular, né? O próprio Diogo aí mencionou, né? Fez bom uso da integridade dos seus clientes. Então, não vou pedir para vocês mencionarem aqui para a gente não expor nenhuma empresa. Mas pensem, né? Façam uma reflexão de tudo que vocês viram até agora. Quais são os maiores riscos de uma organização? Tá? Pensem em tudo. Pensem fora da caixinha. Pensem fora da área da segurança de vocês. Né? Pensem quais são os maiores riscos de uma organização. E no âmbito da organização, né? O que a segurança empresarial ela significa, já que a gente viu ali um organograma bastante diferenciado, já que a gente entendeu o conceito de stakeholder, o conceito de sponsor, já que a gente viu o conceito de fator de risco, do que é gerenciar risco, né? Conceito não, definição, né? O que a segurança empresarial é? Ela é a tomadora de decisão de uma organização? Não, ela não é a tomadora de decisão de uma organização. Quem são os tomadores de decisão de uma organização? São os stakeholders, as partes interessadas, os donos do negócio, né? Então, a segurança ela é o sponsor, né? O patrocinador do negócio ou de um projeto? Não, ela não é o patrocinador. Ela é o stakeholder do negócio, a principal parte interessada do negócio. Ela é o dono, ela é um CEO, ela é um C-level do negócio. Não, ela não é. Tá? Então, no âmbito de uma organização, a segurança empresarial, eu gosto de afirmar que ela é área de apoio. Discordem ou não discordem de mim, né? Eu gosto de entender a segurança empresarial como uma aliada de todas as áreas de um negócio. Até porque, como eu mencionei, ela não é a tomadora de decisão final, ela não é uma patrocinadora, ela não é uma parte interessada diretamente, né? Ela pode ser parte de uma célula de negócio, né? E pode ter os riscos do próprio negócio de segurança, né? Mas ela não necessariamente tem atuação direta no risco estratégico, mas indiretamente sim. Mas indiretamente sim, tá? E aqui surgem algumas questões, né? Ainda da segurança dentro de uma organização. Parem para pensar. Por que as organizações elas profissionalizam organicamente a gestão da segurança empresarial? Não estou falando de profissionalizar ou terceirizar a sua segurança patrimonial. Estou falando de profissionalizar de forma orgânica a gestão de segurança empresarial. Isso é muito comum nas multinacionais, né, que vem com esse aculturamento. As pequenas e médias é mais difícil, né? Preferem ter a estratégia de tratamento de risco, transferindo a responsabilidade para uma empresa prestadora de serviço. Mas as multinacionais, elas profissionalizam organicamente, né? A gente pode usar grandes exemplos. Posso mencionar aqui a empresa do Renato,
né, que a Colgate, ela tem um gerente de segurança dedicado, orgânico, né, entre outras empresas aqui, a empresa do Alexson, né, que tem um gerente de segurança dedicado, dentre outras empresas. Então, por que que as organizações profissionalizam organicamente a gestão da segurança empresarial? Por que que as organizações contratam empresas especializadas em segurança? Né, que o foco da empresa é a prestação de serviço em segurança. Tem outros vieses? Tem outros vieses. As áreas de apoio são essenciais. O porteiro, o controlador de acesso, a recepcionista são essenciais. Mas por que que elas contratam empresas especializadas? Zé, essa aqui é para você. Por que as organizações investem em tecnologia de segurança? Então, cabe uma reflexão para a gente poder fazer aqui. Por que que elas investem em tecnologia? Então, são 3 questões que levam à tona para a gente refletir. A representação da segurança empresarial dentro de uma organização no que diz respeito à gestão de riscos. Então, por que que profissionalizam a gestão de segurança empresarial? Por que que contratam empresas especializadas em segurança? E por que que as organizações investem em tecnologia de segurança? Porque no âmbito de uma organização, tá, a segurança empresarial, ela nada mais é parte da estratégia para gerenciar risco. Ela é tida como uma medida de controle. A gente precisa ter em mente que a gente está falando de gestão de risco no âmbito de uma organização, e lembrando que a gestão de riscos, ela faz parte do todo. Isso fica melhor contextualizado, tá, pessoal? Quando a gente chegar na parte de estratégia de tratamento de risco, tá? Que está inserido na parte do processo, tá? Mais precisamente ali na avaliação de risco e análise de risco. Então, lembrem do que eu falei de controle, né? O vigilante, vou usar a figura do vigilante ou do porteiro. Hoje ele pode estar, como amanhã pode não estar, no controle de acesso de uma portaria, de uma entrada de um centro de distribuição. Porque ele é uma medida de controle. E ele se modifica, ele está ou ele não está, porque aquele risco, ele modifica. A gente falou que a gestão de riscos ela é dinâmica, né? Então, hoje eu tenho um risco elevadíssimo de desvios, e eu preciso controlar uma saída que, diante da minha avaliação de riscos, ali é a principal fonte de saída dos desvios daquele material. Então, a prevenção de perdas, ela está sempre lá, poxa, fazendo as auditorias, vê que sempre está faltando, mas não sabe de onde sai, né? E aí eu parto lá para patrimonial. E eu vejo que o vigilante, ele tem tido um histórico ali de prevenção a furto, de identificação de produtos sendo desviados, altíssimo. Só que eu melhorei o meu controle de estoque, eu melhorei a minha prevenção de perdas, e vi que isso começou a dar resultado para a minha organização. E passei a enxergar que aquele vigilante que era produtivo, ele passou a não ser mais produtivo, né? Ele passou a não ser mais produtivo, porque não teve mais demanda para ele ali. Então é um controle que eu posso extinguir e, de repente, trocar por uma tecnologia mais avançada. Então entendam que a segurança empresarial, ela é uma... Tá? Ela faz parte da estratégia para gerenciar risco. Ela não é a tomadora de decisão final para o negócio, mas para o seu próprio negócio, tá? Para a sua área. Tá? Ela pode ser responsabilizada como a responsável por gerenciar riscos dentro da sua área, mas ela é uma medida de controle. Quando eu falo do profissional de segurança orgânico, na gestão orgânica, né, na gestão de segurança de uma organização, é porque quando não tinha, ninguém pensava em segurança. Ou ficava na mão do RH, ou ficava na mão do Saúde, Segurança e Meio Ambiente, ou ficava na mão, sei lá, às vezes da secretária do presidente, né? Na mão do zelador, enfim. Então, quando a gente começa a profissionalizar de forma orgânica, a gente está inserindo um controle, né? Que é uma estratégia para gerenciar um tipo de risco. É alguém que precisa pensar nos riscos pertinentes àquela área. Porque o marketing, ele não pode tomar conta de furto,
O marketing ele não pode tomar conta de uma invasão. O jurídico ele não pode simplesmente controlar uma empresa prestadora de serviço que está dentro da sua organização e ficar inspecionando o posto de serviço. A segurança de trabalho é uma área parceira, mas não é a segurança patrimonial. É distinto, são riscos distintos, né? Então, é isso que eu quero trazer para vocês aqui hoje, tá? Eu acho que eu tenho um compromisso com vocês de seguir até as 22 horas, faltam 4 minutos, quero poder honrar e ser pontual com vocês aqui, mas esse é o conteúdo desse nosso primeiro encontro. Eu espero, deixa eu até tirar o meu compartilhamento aqui, deixa eu até tirar meu compartilhamento de imagem com vocês, para eu poder... Ô, Eric, Pois não, Thiago falando. Thiago. Só um complemento relacionado à tua última fala aí. E hoje a segurança empresarial, né, e acho que o Zé ele sabe bem disso, nós gestores, nós estamos inovando não somente na área de segurança empresarial, patrimonial, gestão de risco, mas a gente está utilizando de todos os nossos recursos para apoiar outras áreas também, né? Porque hoje a gente não monitora apenas eu vou dar um exemplo de logística, né? Um stage, né? Ou docas, a gente monitora isso, dá a segurança, faz o básico, né? Que é o que a gente está fazendo lá, segurança, mapeamento de processo, rastreabilidade, mas a gente usa tecnologias para que a gente apoie, né, a segurança do trabalho, a logística, e isso para a gente acaba sendo um marketing, porque a gente às vezes consegue a aprovação de um budget, não somente pela segurança, mas muito mais agregando valores para as outras áreas, né? E isso tem sido uma realidade para a gente como gestores nas empresas, né? E acho que tem tudo a ver com o que você acabou de comentar agora. É apenas um complemento aí. Legal, obrigado pela contribuição, Thiago. Como eu disse anteriormente, né, infelizmente alguns profissionais, eles acabam banalizando a questão da gestão de riscos, né, e sem saber que o gerenciamento de risco em si, ele é muito mais abrangente, né. Alguns banalizam falando até que somente a área de segurança que tem riscos reais, né, então eu já vi isso, já pude presenciar isso, mas que não tem o conhecimento que às vezes não é ele que toma a decisão, né, para o negócio. A gente não sabe a mentalidade do empresário, né, como o empresário ele quer seguir, de repente, no final das contas, é o empresário que manda, se ele quer ter segurança, ele quer, se ele não quiser, tchau segurança, e acabou, e acabou. E é por isso, né, Eric, que a gente, né, às vezes, né, você fala que você tem um risco de furto, um exemplo. Só que daí a pessoa vai olhar e vai falar assim, não, mas não existe, você está inventando, isso é coisa da tua cabeça, que nunca foi furtado, como você deu o exemplo. Mas aí você entra na linha, ó, se você colocar essa câmera, além de você evitar o furto, né, que realmente você fala que nunca teve, ok, acredito, mas com certeza você vai poder evitar aí uma colisão de empilhadeira, um atropelamento, enfim, aí às vezes a gente acaba vendendo o projeto, né, e essa que é a estratégia, né, não é que vai nos ajudar, mas acaba ajudando outras áreas também, né. Até porque esse compartilhamento do controle, né, Thiago, ele nos ajuda, inclusive, com potencial de investimento. Sim. Né? Se é algo, um tipo de controle que é inserido que pode beneficiar mais de uma área, a captação de recursos para esse investimento, ela torna-se menor para uma área e distribuída de forma uniforme e justa para demais outras áreas, né? Embora seja uma área proprietária desse controle, mas há contribuição das demais, né? Então, pessoal, alguém mais quer pontuar alguma questão, quer fazer algum comentário? Agora são 22 horas, né? Eu acho que a gente pode discutir aqui mais uns 5, 10 minutinhos, caso vocês queiram. Se não, eu agradeço,
imensamente aqui o compromisso de vocês de estarem ligados comigo aqui até as 22 horas. Reforço para vocês mais uma vez que coloquem as suas dúvidas ali no chat, eu vou compilar todas essas dúvidas e vou retirá-las, ou podem colocar até no próprio WhatsApp, tá? E a gente discute isso no início da próxima aula. Mas no mais eu quero agradecer a participação de vocês aqui, por acreditarem nesse projeto, tá? E eu acho que tem muito a agregar, e é isso. A gente se vê amanhã. Se vocês quiserem continuar com uma discussão aqui, a gente pode abordar mais sobre o assunto. E, mestre, Fiquem à vontade. Só uma pergunta. A gente vai ter algum material de apoio ou algo assim para sintetizar após a live, dar uma olhada, dar uma analisada? Todos esses slides aqui eu vou disponibilizar para vocês. Depois da segunda aula, a gente vai ter alguns exercícios de fixação, tá? Para vocês consultarem. E até a próxima aula, obviamente, tá? E do mais é isso. Eu preciso mencionar também que mais para o final do curso, eu ainda vou, junto com o Jefferson, a gente vai fazer um sorteio aqui de uma vaga e sorteio de desconto para a vaga de análise de risco, para o curso de análise de risco que está para surgir. Eu fechei uma parceria interessante, a gente fechou uma parceria interessante com a plataforma T-Risk. Inclusive, ela está concedendo aí para os participantes do próximo curso 3 meses de uso full da plataforma, tá? E quem concluir ainda ganha uma badge, uma medalha, né, da plataforma T-Risk, como um título de practitioner, né, que fala, né, do uso da plataforma, que a gente vai utilizar como base para análise de risco. Bom, pessoal, do mais é isso, tá? Então, em relação ao material de apoio, vai ser disponibilizado sim. A gente também vai disponibilizar aí o sorteio, mas para o final, o vídeo, o Jefferson está encarregado de gravar aí para a gente poder fazer consulta até domingo, aí a gente tira o vídeo do ar, tá? Para dar a oportunidade de quem não pôde estar presente poder participar. E do mais é isso, pessoal. Agradeço imensamente aí. Eu queria pedir um favor. Oi, pois não. Só para eu dar um recado. Eu vou mandar um forms depois lá no grupo para obter o e-mail de vocês, que aí para o próximo encontro eu envio, além de colocar no grupo o link, eu já envio pelo e-mail, porque para facilitar para alguns acessar mais rápido, quando o e-mail está cadastrado, o acesso é até mais rápido, tá? Acho que é mais para facilitar mesmo a condução de todos e até deixar lá como um invite na agenda de vocês, tá bom? Já mandei, Jefferson, já tem essa base já. Manda aí depois, então. Fechou. Fechou? Bom, pessoal, do mais é isso. Eu também vou mandar depois para vocês uma pesquisa de satisfação dessas 2 primeiras aulas, tá? Para minha melhoria contínua, né? Para minha gestão de riscos aqui, para eu poder melhorar junto com vocês. Beleza, pessoal? Então a gente se encontra amanhã, novamente, no mesmo horário, no mesmo canal, né? O Jefferson vai compartilhar. Eu queria só pedir um favor, se todos puderem ligar a câmerazinha aí do Meet, para eu poder bater uma foto de vocês aqui, se vocês me permitirem, para a gente poder fazer uma divulgação desse primeiro encontro nosso. Foi muito legal. Sem cara de segurança, todo mundo dá um sorriso. Eu acho que é importante aí. Jefferson, Juan, Luiz Avelau, Reinaldo, se puderem abrir a câmera, Marcelo dos Santos. Se não puder, não tem problema. Legal, vou bater assim mesmo, eu acho que tem alguns colegas aí que estão fora. Luiz Avelau está tentando. Fica tranquilo. Jefferson, pode ligar? Deixa eu ver aqui para eu poder bater uma fotinho. Deixa eu só pegar o... Vamos lá, todo mundo dá um sorriso, por favor. Legal, pessoal. Ih, saiu uma janelinha aqui. Só mais uma. Só mais uma.
pessoal não está acostumado a sorrir tanto, não. Tô vendo. Trava um pouco, né, a fase. Olha um pouco a bochecha, a gente não é tão Bom. simpático assim. Aqui é de segurança, né? Você tá com segurança, Eric. Por isso que o Jefferson não abre a câmera. Se ver ele sorrindo, não acredita. Pô, minha câmera para mim está constando aberta, por incrível que pareça. Não sei porquê. Tá fechado aqui. Pessoal, é isso aí. Vamos encerrar dentro do combinado. Agradeço mais uma vez e a gente se fala amanhã novamente. Muito obrigado. Boa noite para vocês aí. Bom descanso. Amanhã 19h30, né? 19h30. Boa noite. É isso aí. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite. Abraço aí. Boa noite, abraço a todos.